resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos a leitura em resultados. Hoje a nossa aula se chama Quem aprende a ouvir conquista confiança. Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, de Dale Carnegie. Dentro do livro, a gente tem o módulo 1, que fala sobre os fundamentos do engajamento. E dentro desse módulo, nós temos 3 capítulos. Já estudamos o capítulo 1, já conversamos sobre o capítulo 2. E hoje a gente está no capítulo 3, que se chama Conecte-se com os desejos essenciais. Eu dividi o capítulo 3 em 3 partes para que as aulas fiquem bem didáticas e bem dinâmicas, para que você consiga assistir em qualquer pedacinho do dia que você tenha. Já fizemos o estudo da parte 1 e hoje a gente vai fazer o estudo do capítulo 3, parte 2, ok? Por que eu titulei essa aula com o nome de Quem Aprende a Ouvir Conquista Confiança? Bom, para vocês entenderem, eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu sempre começo fazendo uma pergunta. Você acredita que as pessoas, elas são convencidas por quem tem o argumento mais forte ou por aquela pessoa que consegue primeiro compreender o que elas realmente desejam? Pensa nisso. Talvez agora você já tenha entendido por que o título da aula é que quem aprende a ouvir conquista a confiança, né? A gente vive numa época, gente, em que todo mundo quer falar, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer vender, todo mundo quer provar que tá certo, não é? Mas quantos de nós realmente sabemos ouvir, em vez de falar, ouvir? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. É exatamente sobre isso que é a nossa aula de hoje, tá? Dando continuidade do nosso estudo do capítulo 3, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, o Dale Carnegie, ele vai aprofundar um princípio que eu acredito que pode transformar completamente a maneira como você se relaciona com as pessoas, ok? Então vamos lá? Vamos descobrir esse princípio? Vamos para a leitura, depois eu vou pegar o coração desse texto, vou gerar uma ferramenta de transformação que eu vou falar para vocês ao longo da aula, né? E você vai aplicar na sua vida real, na sua vida prática, assim que você terminar de assistir essa aula, para você transformar a sua vida, melhorar a sua vida, ok? Então vamos lá. Ele sabe tão pouco e consegue fazer tanto, dizia Robert Macfarlane, o terceiro dos 6 membros do Conselho de Segurança Nacional do presidente Reagan, ao expressar a sua admiração pelo chefe. Quando Reagan deixou Washington mais popular do que quando assumiu o cargo, escreveu Richard Norton Smith, ele tinha conseguido algo que não acontecia desde Dwight Eisenhower. Como? Segundo o presidente Obama, Reagan percebeu que o povo americano ansiava por responsabilidade e mudança. Ele focou naquilo que o povo já estava sentindo. Então agora nós vamos para o segundo insight, né? Na leitura da última aula, a gente falou sobre 2 insights cruciais que a gente costuma esquecer quando a gente tenta influenciar os outros. O primeiro insight a gente leu na última aula, agora vem o segundo insight. Influência requer uma mão suave.
Lá estavam Emerson e o filho num cabo de guerra com o obstinado bezerro, que se mantinha firme no lugar. Não é assim que se faz o outro passar para o seu lado. Entra em cena, contrastando com os dois, a empregada, com o indicador estendido e o bezerro até então teimoso para de fazer força e voluntariamente se deixa levar pela criada. Essa é uma imagem memorável, que mostra quão pequeno é o movimento que precisamos fazer para estimular o outro a agir. Quando era presidente, Dwight Eisenhower tinha no Salão Oval um peso para papel com a seguinte inscrição em latim: suave nos modos, forte no agir. Hoje não há dúvida de sua influência global. A ação parte daquilo que fundamentalmente desejamos, afirma Harry Overstreet no livro Influenciando o Comportamento Humano. E o melhor conselho que se pode dar a quem precisa persuadir alguém no trabalho, em casa, na escola ou na política é o seguinte: primeiro, desperte no outro um desejo ardente. Quem consegue isso tem o mundo inteiro ao seu lado. Quem não consegue trilha um caminho solitário. A prática de se conectar com desejos fundamentais se aplica a qualquer ramo dos negócios e atravessa fronteiras. Ela é importante para o executivo do ramo da energia na Holanda e para o produtor executivo em Hollywood. Os esforços interpessoais, que são inevitavelmente bem-sucedidos, são aqueles em que o mensageiro para de ditar e começa a descobrir o que o destinatário quer. Os esforços interpessoais que inevitavelmente fracassam, seja no ramo profissional, na vida pessoal ou até na interpretação artística, são aqueles em que o mensageiro tenta dizer ao destinatário o que ele, o mensageiro, quer. Talvez isso seja mais evidente no setor de vendas, do qual, de certa forma, todos nós fazemos parte. Em seu livro Killing the Sale, Como Matar uma Venda, o autor best-seller Todd Duncan descreve os 10 erros fatais cometidos por vendedores. Um deles é o da argumentação. E quando não nos conectamos com as necessidades essenciais do outro, somos os culpados. Não importa se nos consideramos vendedores ou não na nossa profissão. Quando argumentamos, cometemos o erro de apostar o nosso sucesso em vendas na capacidade de defender o nosso ponto de vista de modo convincente. É como fazer um monólogo e esperar que o júri se convença do seu ponto de vista e fique do seu lado. O problema é que para estabelecer um nível inicial de confiança, é preciso mais do que um monólogo floreado. É preciso um diálogo. É preciso haver uma conversa de verdade. Não há outra maneira de saber se o seu produto ou serviço atende às necessidades de alguém. Depois, Duncan cita o Dr. Theodor Zeldin, autor de Conversação, que define a questão de modo sucinto: uma conversa de verdade pega fogo. É espantoso que, apesar dos milhões de dólares gastos todo ano em divulgação e marketing, ainda se gaste muito em função dos desejos e caprichos daqueles que enviam as mensagens, em vez de se gastar esse dinheiro pensando nos desejos essenciais do destinatário. Temos uma noção do que queremos que seja a nossa oferta ou de como queremos que os outros a enxerguem. E passamos mais tempo dando forma e brilho a essa imagem do que descobrindo se ela realmente importa àqueles a quem deveriam importar.
A maioria dos indivíduos e das empresas investe mais recursos fazendo campanha do que conexões, quando deveria ser o contrário. Veja o quadro comparativo que Duncan apresenta em seu livro, justapondo o que as duas formas de comunicação interpessoal dizem sobre você. E aí o livro traz duas colunas comparando um diálogo com um monólogo. Então, enquanto o diálogo é atencioso, o monólogo é presunçoso. O diálogo é autêntico e o monólogo é falso. O diálogo é transparente e o monólogo é manipulador. O diálogo é seguro e o monólogo é carente. O diálogo é interessado em satisfazer necessidades e o monólogo é interessado em fazer dinheiro. O diálogo constrói confiança e o monólogo constrói tensão. Claro que quando nos conectamos com os desejos essenciais das pessoas, isso não significa que estamos com a faca e o queijo na mão. Apenas que, sem essa abordagem, as pessoas permanecerão inacessíveis. Elas não nos ouvirão e, em vez de nos olharem, desviarão seu olhar para algo ou alguém mais envolvente. E terão inúmeras opções, como no mundo que Steve Jobs vislumbrou em 2002. Felizmente, a maioria dos e-mails corporativos, tweets de empresas, blogs e sites de marcas e anúncios são monólogos que pretendem difundir opiniões, dar destaque a marcas, lançar produtos e construir imagens. E é exatamente por isso que a pessoa que fala com um espírito de diálogo e de descoberta altruísta leva uma vantagem significativa. E como você sabe se tem essa vantagem? Em geral, basta fazer uma análise honesta do seu impacto. Seus funcionários realmente evoluíram ou continuam num ciclo de crises e tropeços? Você acha que o seu casamento está cada vez melhor, mas o que o seu cônjuge tem a dizer? Você pensa que os seus clientes estão impressionados com os seus novos produtos, mas o resultado das vendas confirma essa impressão? Você afirma que a sua marca está conquistando o país, mas que padrão você está usando para medir esse reconhecimento? Fica a se pensar, né? Então, a parte 2 do capítulo 3 a gente para por aqui, tá? E na próxima aula a gente vai finalizar o capítulo 3. Agora, vamos falar sobre tudo isso, né? Então, agora fica mais claro o título da aula? Quem aprende a ouvir conquista a confiança, né? Resumindo, muito resumidamente mesmo, não se trata nada sobre nós, é tudo sobre o outro, né? Então, o Dale Carnegie, ele aprofundou, né, nesse texto, o princípio de que a influência verdadeira, ela não vai nascer de uma imposição, né? A influência verdadeira, ela nasce da compreensão. Logo no início dessa leitura, a gente já encontra uma reflexão que o autor fez sobre o Ronald Reagan, né? Um dos presidentes dos Estados Unidos. Segundo pessoas que conviveram com ele, a capacidade dele de influenciar não estava apenas na maneira como ele falava, né? Estava principalmente na maneira como ele compreendia o que as pessoas já estavam sentindo. O próprio presidente Barack Obama, né, outro presidente dos Estados Unidos, reconheceu que o Ronald Reagan percebeu um desejo que já era existente no coração do povo americano. Ele não tentou criar um desejo no coração do povo americano. Ele simplesmente se conectou a um desejo que ele percebeu que já existia no coração do povo americano. Olha o bingo aí.
né? Essa talvez seja uma das maiores lições da aula de hoje, tá? Guardem isso. As pessoas, gente, raramente elas seguem alguém porque elas foram pressionadas a isso, né? O nome disso é coação, né? Elas seguem quando elas se sentem compreendidas por essa pessoa. E isso muda tudo, né? Porque deixa de ser uma disputa de argumentos, quem argumenta melhor, quem te convence melhor, e passa a ser uma conexão entre as pessoas, que é muito mais forte, certo? O livro também vai voltar na metáfora do bezerro que foi conduzido para o curral. A gente já falou sobre ele na primeira aula do capítulo 3, né? Na parte 1. Enquanto o filósofo e o seu filho tentavam vencer esse bezerro pela força, a empregada veio e venceu pela sensibilidade. Ela não brigou, ela não insistiu, ela não forçou, ela descobriu aquilo que fazia sentido para o animal. E foi exatamente isso que despertou a cooperação do animal para com ela. Outro bingo aí, né? Porque é muito mais fácil quando vai pelo amor, não é? Quantas vezes a gente faz justamente o contrário? A gente quer convencer uma pessoa, mas a gente começa falando apenas do que a gente quer. E a pessoa não tá nem aí porque a gente quer. Como que você vai querer convencer alguém falando só sobre você? Né? A gente quer vender um produto, a gente quer mudar a opinião de alguém, a gente quer convencer um filho, a gente quer convencer um cliente, a gente quer convencer um amigo, mas a gente esquece de fazer a pergunta mais importante, né? Essa pergunta a gente não faz para outra pessoa, a gente faz para a gente. O que realmente é importante para essa pessoa que eu quero convencer? Quando a gente ignora essa pergunta, toda a conversa se torna muito mais difícil, o convencimento se torna muito mais difícil, porque você nem sabe o que realmente é importante para essa pessoa, né? E aí o livro, ele apresenta uma frase, na minha concepção, muito poderosa, né? De um autor chamado Harry Overstreet. Ele afirma que toda ação, ela nasce daquilo que a gente deseja profundamente. É uma frase muito poderosa, né? Porque você não deseja profundamente se matar de trabalhar. Você deseja profundamente ter dinheiro para adquirir os seus sonhos. Por isso você se mata de trabalhar, entendem? Então, o desejo profundo é um, e aí ele gera toda a ação que você precisa fazer para aquele desejo se realizar. E aí ele dá um conselho, né? Ele fala que é para você primeiro despertar no outro um desejo ardente. Você percebe que ele não está falando nada sobre manipular o outro. Ele está falando sobre uma questão de entendimento, né? De você entender o desejo do outro, certo? Porque ninguém gosta de ser controlado. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Todo mundo gosta de ser compreendido. E isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Casamento, família, trabalho, liderança, educação dos filhos, né? Antes de você tentar convencer alguém, procure entender esse alguém, né? Antes de você responder alguém, procure ouvir esse alguém. Antes de você apresentar a sua solução para alguém, descubra qual é a necessidade dessa pessoa, ok? Essa pequena mudança, ela vai fazer toda a diferença, vai por mim, tá? Ela traz, assim, resultados enormes para você. Bom, continuando, mais adiante no texto, o livro também traz um contraste muito interessante que eu acho que eu tenho que falar aqui para vocês, pontuar, né? O livro mostra a diferença entre um monólogo e um diálogo. Essa comparação merece a nossa atenção. Por quê?
prestem atenção aqui. No monólogo é uma pessoa só que fala. A outra pessoa, ela apenas escuta. Ou finge, né, que está escutando. Já no diálogo, as duas pessoas estão construindo juntas uma única compreensão sobre algo. Olha que bingo aí, né? E aí o livro traz o livro traz outra pessoa, traz o Todd Duncan, né? Que afirma que muitos vendedores fracassam justamente porque eles transformam a conversa num longo discurso. Porque eles acreditam que convencer significa só falar mais, né? Talvez vencer a pessoa pelo cansaço, né? Quando, na verdade, influenciar é o contrário. O ato de influenciar começa de você ouvir mais. Essa lição, gente, ela vai muito além das vendas. O livro usa o exemplo das vendas, né? Mas essa lição, ela serve para qualquer relação humana. Então, pensa aqui comigo numa discussão, né? Quantas vezes que cada pessoa está apenas esperando a sua vez de falar? Porque ninguém escuta, ninguém procura entender. Cada um apenas defende o seu próprio ponto de vista. Não é isso uma discussão, né? Qual que é o resultado? É mais tensão, é mais distanciamento, é mais desgaste ainda, certo? É por isso que o livro traz agora o Theodor Zeldin, né? Que afirma que uma conversa verdadeira pega fogo. Ou seja, né? As coisas acontecem ali, certo? Mas não porque existe briga. Não pega fogo porque existe briga. Pega fogo porque existe troca. Aí que bingo, olha. Existe curiosidade, né? Um interesse sincero. Tem uma abertura ali. É nesse ambiente que você vai conseguir que a confiança em você nasça. Ok? Depois o livro vai trazer um outro quadro que também é revelador. Eu diria que esse é extremamente revelador. Porque ele compara, né, os dois. O diálogo com o monólogo. Depois de explicar o que é uma coisa e o que é outra, ele compara. E aí ele fala que o diálogo transmite atenção, autenticidade, segurança, né? Um interesse genuíno pelas necessidades da outra pessoa. E o monólogo não. O monólogo ele transmite presunção, arrogância, manipulação, uma carência excessiva, né? Uma preocupação apenas consigo mesmo. E os dois são completamente opostos, concordam? Né? Essa reflexão ela é muito importante de se fazer, porque às vezes a gente acredita que nós estamos nos comunicando muito bem. Mas será que aquelas pessoas que conversam conosco, elas estão se sentindo realmente ouvidas? Já pensaram nisso? Ou elas apenas estão esperando a gente terminar, né? Para que elas possam voltar a falar. Talvez, gente, a maior demonstração de respeito para com o outro seja justamente você oferecer a sua presença. Olha aí que bingo de milhões, né? E não a sua fala, e não a sua opinião, né? Talvez seja você ouvir essa pessoa sem pressa, talvez seja você perguntar para essa pessoa o que ela quer antes de você responder. Talvez seja você compreender melhor essa pessoa antes de você concluir qualquer coisa sobre ela. E, tão importante quanto é o encerramento desse trecho do livro, ele vem lembrando que a maioria das empresas, até hoje, ainda fazem campanhas, né, de vendas, quando, na verdade, essas empresas deveriam estar construindo conexões com as pessoas. Só que aqui nós não estamos falando de empresas, né? Ou seja, isso também acontece na vida pessoal. Tem pessoas que passam anos tentando parecer que são interessantes, quando na verdade o caminho mais curto sempre foi você demonstrar um interesse verdadeiro pelos outros e não querer vender a sua imagem.
que eu tô querendo dizer com tudo isso, gente? Eu tô querendo dizer que a influência, ela não cresce quando a gente fica chamando atenção só para nós. Pelo contrário, a influência que você tem sobre as pessoas, ela cresce quando a gente faz o outro sentir que ele é importante. Essa mudança transforma completamente qualquer relacionamento que você colocar na roda, pode ter certeza, tá? Pensa aqui comigo. Quando você conversa com alguém, você costuma ouvir essa pessoa para compreender o que ela está falando, ou você apenas ouve essa pessoa para poder responder a ela? É diferente, concorda? Em quais situações que você percebe que você tem falado mais do que escutado? Pensa aí. Tem alguém próximo de você que talvez esteja precisando apenas que você realmente pare e ouça essa pessoa? Sempre tem alguém, tá, gente? Sempre tem. O que mudaria nos seus relacionamentos se você começasse cada conversa tentando descobrir o que a outra pessoa realmente quer? E não só tentando jogar em cima da mesa o que você realmente quer, tá? Não é questão de se anular, tá, gente? É questão de dosar, né? Você quer, mas a outra pessoa também quer alguma coisa. É exatamente essa habilidade que a gente desenvolve na cartilha Mente de Ouro, né? Para você ter uma prosperidade, viver uma vida próspera, que também dependa da qualidade das suas conexões. Então, na cartilha Mente de Ouro, você aprende comigo a fortalecer a sua inteligência emocional, a desenvolver uma comunicação que seja mais empática, a criar relacionamentos baseados em confiança, né? E conseguir exercer uma influência positiva que vai nascer do respeito e da compreensão sobre as pessoas. Junto da cartilha, você ainda recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos e diários para você fortalecer diariamente uma mentalidade de crescimento, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora, eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários, por gentileza, se vocês acreditam que vocês escutam mais ou falam mais durante uma conversa importante. Responde aí para mim. Eu já até imagino as respostas, mas vamos lá, né? Antes da gente encerrar nossa aula, eu quero deixar um desafio para você. Tá na hora do desafio da Mente de Ouro, tá? Vamos lá, agora é a hora da ferramenta de transformação, né? Porque aqui no Clube da Mente de Ouro, o conhecimento que você tá aprendendo comigo, ele só faz sentido quando ele se transforma em prática, né? Então hoje eu quero que você escolha uma conversa importante. Pode ser com seu cônjuge, filho, colega de trabalho, amigo, mas eu quero que você faça algo diferente. Durante essa conversa, eu quero que você faça mais perguntas do que afirmações, né? Eu quero que você escute essa pessoa falar até o fim. Eu quero que você evite interromper essa pessoa. Procura descobrir o que realmente é importante para ela. Depois eu quero que você observe como que a qualidade dessa conversa mudou quando você agiu diferente, ao invés de ficar esperando essa pessoa mudar, né? Depois eu quero que você volte aqui para contar nos comentários pra gente como que foi essa experiência, no que ela melhorou sua vida. Talvez com essa experiência você descubra que ouvir pode ser muito mais transformador do que falar. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que botar pra fora, né? Tem que botar pra fora. Mas às vezes não, tá? Bom, você já sabe, aqui é o Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, ok? E hoje você aprendeu comigo que a influência verdadeira, ela não nasce da necessidade de você convencer alguém.
Ela nasce da sua disposição de compreender esse alguém, ok? Guardem isso. Quando a gente deixa de fazer monólogos e começa a construir diálogos, a obra, gente, a obra no vizinho. As pessoas, elas deixam de nos enxergar como alguém que apenas quer falar. E aí elas passam a confiar em nós, ok? Porque toda grande conexão, ela começa quando alguém se sente verdadeiramente ouvido, tá? E é exatamente essa confiança que vai abrir portas para você, que vai fortalecer os seus relacionamentos e que vai criar uma influência que vai permanecer muito além das palavras que você disser. Tá joia? Bom, aqui no Clube da Mente de Ouro, cada aula tem um fim, cada aula termina. Mas a transformação que essa aula causou em você, ela continua na sua vida. Então, eu vou terminar como sempre te lembrando de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você. Ok? Então eu espero você na próxima aula. Um grande beijo no coração de vocês.